Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Se não tiver, vai ficar, para a glória de Deus. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele muda qualquer situação, desde que nós cremos na palavra dEle e confiamos nele. Ele muda qualquer situação. Mas em vez de nós estar pedindo para Deus mudar a situação das nossas vidas, nós temos que pedir para Ele mudar nós. Nós temos que mudar o nosso jeito, a nossa atitude, o nosso jeito de ser. Nós temos que mudar para que Deus possa operar em nossas vidas. Porque nós não podemos viver sempre na mesmice, sempre sendo uma pessoa que não agrada a Deus. Nós temos que ser pessoas que agradamos a Deus. Deus, Ele é poderoso para mudar qualquer situação, mas Ele quer mudar nós. Enquanto Ele não mudar nós, Ele não vai mudar a situação, porque Ele sabe que a situação está assim por causa de nós, mas é nós mesmos, não é meu irmão, não é outro, porque a palavra de Deus diz para o homem examinar a si mesmo. Então quer dizer que a palavra não diz para o homem examinar o outro, não, examinar a si mesmo. Então nós temos que examinar nós mesmos. Onde que nós estamos errando? O que nós estamos fazendo de errado? O que está saindo da nossa boca? O que nós estamos falando para os nossos filhos, para o nosso esposo, para os nossos amigos, para o nosso vizinho? Nós temos que ver o que tanto nos chateia, por que nós somos tão nervosos, por que nós estamos desse jeito. Aí Deus quer mudar nós? Deus quer mudar nós, porque é das nossas ações que o mal trabalha. O mal trabalha através daquilo que nós fazemos. Por isso que a palavra de Deus diz que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim sobre o que nós fazemos de errado. É o que nós vamos fazer o que o mal quer e acaba estragando tudinho as nossas vidas. Nós temos que lutar, não é com as armas das pessoas que vivem no mundo. Nós temos que lutar com as armas de Deus. E para nós lutar com as armas de Deus, nós temos que ler a Bíblia, temos que conhecer Deus, temos que ir para perto dEle, temos que buscar Ele e orar pelas nossas vidas espiritual. Porque se nós estiver olhando, só achando erro nos outros e não achar que nós não temos erro nenhum, nós estamos enganando a nós mesmos. E quando é que a gente vê os erros das pessoas e não vê os nossos próprios erros? Então nós precisamos de mudança, nós precisamos que Deus mude as nossas vidas, para que as outras pessoas ao nosso redor também sejam mudadas, porque não tem como a gente só querer que os outros mudem e nós não. Nós também não temos que mudar. Em primeiro lugar, nós temos que mudar, porque muitas vezes a gente vê os erros nas pessoas, mas os erros estão em nós. Como nós agimos diante de uma situação, como que acontece quando a pessoa está falando uma coisa, aí vem outra, fala outra. Então nós temos que mudar as nossas atitudes para que as outras pessoas possam ver a diferença em nós. Nós que temos que mudar, nós. Deus precisa nos mudar, mas nós precisamos estar com o coração aberto para Deus vir mudar, porque Deus Ele quer mudar nós de dentro para fora. E depois sim, Ele vai mudar o que estiver na nossa redondeza. Mas para isso nós temos que buscar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Não pelo aquilo que Ele pode dar, mas porque Ele é o poderoso e Ele é abençoador. Vou estar deixando aqui uma palavra para meditação de vocês que se encontra em Salmos 139, versículo 24, que diz assim: E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, olha só, ele estava falando para Deus ver se há algum caminho mal nele, porque a pessoa não consegue ver seus próprios erros. A pessoa pensa que ela está certa, mas no fundo ela está errada. É uma pessoa que está precisando de mudança de Deus, mas Deus quer mudar ela, mas ela não quer deixar Deus mudar ela. Então fica continuando na mesma coisa, na mesma luta, na mesma situação, que nem aquele povo do deserto. Como eu sempre falo aqui, aquele povo do deserto, ele ficou rodando, por quê? Porque ele murmurava, ele reclamava, ele brigava, ele assim, né? Então nós temos que ser diferente, nós temos que ver onde nós estamos errando. Nossa, eu estou errando aqui, eu vou parar com isso. Não vou fazer mais isso.
Então eu tô errando aqui, eu vou parar com isso. Aí Deus tá vendo, ele vai ajudando, ele vai dar força, aí a pessoa vai mudando. Porque a gente não pode ficar sempre batendo na mesma tecla. Batendo na mesma tecla. Tudo é a mesma coisa, aquilo é a mesma coisa. Entra ano, sai ano, é a mesma coisa, a pessoa não muda. A gente pergunta pra pessoa assim, ei, como vai sua vida? Né? Como você tá? Tá bem na igreja? Ela fala, não, mulher, tô empurrando com a barriga. Olha só, não muda nunca. Não muda, tô continuando do mesmo jeito, empurrando com a barriga. Mas não é pra estar empurrando com a barriga. É para a pessoa estar mudando a cada dia a pessoa está buscando mais a Deus, a cada dia a pessoa está sendo mais renovada, mais restaurada por Deus, as coisas que fazia errado não faz mais, o que usava naquela hora da mesma coisa não usa mais, mas a pessoa continua no mesmo problema. Você pergunta para a pessoa, e aí, aquele problema melhorou? Melhorou nada, piorou. Essa é uma pessoa de Deus? Isso não é a pessoa de Deus. Não pode ser, porque as pessoas de Deus, onde tem Jesus, onde tem Deus, muda, né? Tem que mudar. Tem que mudar a sua conduta, o teu jeito de falar, o teu jeito de agir. Tem que mudar, tem que ter mudança, porque se não tiver mudança, vai ficar assim pro resto da vida. E Deus não quer isso para nós, Deus quer que nós mudamos. E enquanto nós não mudamos, as coisas vão acontecendo. Vai acontecendo e se repetindo a cada dia, toda vez se repetindo a mesma coisa, porque nós não mudamos. Nós queremos que a outra pessoa muda, mas nós não queremos mudança na nossa vida. Nós não queremos mudar, não, tem que ter mudar é a fulano. Eu não preciso mudar, mas todos nós precisamos de uma libertação, todos nós precisamos de uma mudança, todos nós. A Bíblia fala que todos nós precisamos, por isso nós temos que falar para Deus, Deus, onde é o né? Se vê em mim se há algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. Então, se tiver algum caminho mal na tua vida, se você tiver mal com sua família, mal com seu tio, mal com a sua tia, mal com seu marido, então você não vai para o céu. Você tem que parar com essas coisas de fazer coisa errada e pedir para Deus guiar você pelo caminho bom, que aí sim vai ser o caminho eterno, o caminho do céu, é o caminho eterno, é o caminho para o céu. Glória a Deus por isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus está ensinando nós a todos os dias. Todo dia, mas a pessoa tem preguiça de pegar a Bíblia, ler, tem preguiça de falar, olha, Deus está falando comigo aqui nessa palavra, então eu vou mudar, porque toda vez que a gente abre a Bíblia, Deus está falando conosco, então temos que mudar. E orando, em oração, Deus vai mudando, porque Deus ele é poderoso para mudar, mas Ele quer mudar primeiro nós, para depois mudar a situação. Não tem como Ele mudar a pessoa e não mudar a situação, porque vai ocorrer de ficar sempre batendo na mesma tecla. Agora, quando Ele muda nós, a situação acaba. Aquela mimice, aquela coisa que estava direta toda vez, né, naquele círculo, voltando, sempre repetindo, acaba, porque houve uma mudança em nós. Houve uma mudança no nosso comportamento, houve uma mudança na nossa mente, no nosso entendimento. Então, aí o que está em nossa volta também vai ser mudado, porque Deus vai mudar. Como Deus trabalha nas nossas vidas, depois Ele vai trabalhando nas pessoas em volta. Eu falo isso porque eu sou prova viva disso. Eu tenho pessoas aqui dentro de casa mesmo que foi mudado quando eu mudei. Que um dia desse qualquer eu conto para vocês, porque houve mudança. Eu tô falando de experiência mesmo minha experiência com meus filhos, né? Experiência com meus filhos. Então, a gente muda bastante. Se a gente estiver com Deus, buscando Deus na nossa vida de alma e espírito, com o coração sabendo que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós também erramos, né? Então, Deus muda, porque Deus, Ele muda aqueles que necessitam de mudança. E muda mesmo, mas nós temos que querer essa mudança. E essa mudança tem que começar por mim, por você. Não é pelos outros, é por mim, é por você, né? Você tem que mudar, pedir a Deus para mudar você, eu tenho que pedir a Deus para mudar a mim mesma. Eu não posso querer que a pessoa mude se eu não mudo também, né? Então temos que ter uma mudança. É Deus que é isso, né? É Deus que na Bíblia que fala isso. Então a palavra de Deus não é minha, é de Deus. Então Ele está falando que nós temos que mudar as nossas atitudes para que Ele possa mudar as circunstâncias das nossas vidas. Então, mude as suas atitudes que Deus vai mudar as circunstâncias da tua vida. O que está acontecendo ao redor de você, o que está acontecendo, a luta que você está enfrentando, está dependendo de você, dependendo de uma mudança sua. Converse com Deus, ore a Deus e fale, Pai, se há algum caminho mal em mim, me leve para o caminho eterno.
tem que falar isso para Deus, para que Ele possa mudar o seu comportamento, querer que você venha ter uma mudança na sua vida. Para você ter uma mudança na sua vida, você precisa de estar buscando Deus para a sua vida. Tem que chegar a Deus e falar: Pai, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Peça isso para Deus e Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus, eu creio. Se você crê, você verá a glória de Deus. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, eu oro por essa pessoa, Senhor Deus meu Pai, que ela, Senhor Deus meu Pai, não vê, Senhor Deus meu Pai, o mal nela, ela só vê o mal nos outros, meu Pai, mas nela ela não vê, meu Pai, ela não vê que ela precisa mudar, que ela precisa ter um comportamento diferente, Senhor Deus meu Pai, que ela precisa de ajuda espiritual. Pai, ela não está entendendo, Pai, que o Senhor quer mudança nela, primeiro nela, para depois ao redor dela. Ela não está entendendo isso, Pai. Por isso ela está, meu Pai, passando sempre pela mesma situação, sempre pela mesma confusão, sempre pela mesma contenda, sempre pelas mesmas brigas, sempre pela mesma palavra, sempre pelas mesmas coisas. Senhor, é repetição, meu Pai, na vida dela, porque, meu Pai, ela não sabe que o Senhor quer mudar ela. Porque o Senhor ainda não mudou a vida dela, porque o Senhor quer mudar ela. O Senhor quer mudar ela, mas até agora ela não entende. De vez que ela entende, depois ela pega e esquece, e aí depois volta a estaca zero de novo. Mas ela não muda, Senhor Deus meu Pai, mas ela precisa mudar, ela precisa de uma mudança. Pai, em nome de Jesus, oh Pai, abre os olhos dela espiritual, tira toda a cegueira espiritual, Senhor Deus meu Pai, vai jogando por terra, Senhor Deus meu Pai, toda a cegueira espiritual e ajuda ela, Senhor Deus meu Pai, a entender, Senhor Deus, que ela precisa de mudança, ela precisa mudar as atitudes dela, mudar, deixar, meu Pai, as coisas ruins e começar a andar as coisas boas, para que quando ela morrer, Senhor Deus meu Pai, ela vá para o caminho eterno, Pai, porque se ela continuar assim, Senhor Deus meu Pai, oh Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor vai entregar ela, meu Pai, os pensamentos dela, as vontades dela, e quando ela morrer, ela vai, Senhor Deus meu Pai, para o caminho, Senhor Deus do mal, o caminho lá do inferno, Senhor Deus meu Pai. Pai, ajuda ela, Senhor Deus meu Pai, tira essa cegueira dos olhos dela, tira essa escama dos olhos dela, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, ajuda essa pessoa a vencer, Senhor. Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.